Gravando. Bem-vindos ao My Hall em Cena, um lugar feito para ampliar seu horizonte, abrir a sua mente e coração. Vem comigo e vamos explorar juntos, sempre acompanhado de um bom papo e convidados especiais. E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa convidada. Ela é mãe do Miguel, de 2 anos e 9 meses, e do Arthur, de 1 ano, esposa do Thiago, e equilibra os 2 pratos como gestora do lar e dá suporte no setor financeiro da empresa Superfilter. No maternar, dedica muito tempo aos estudos sobre sono, cérebro infantil e educação. Bem-vinda, Tami! Obrigada! Hoje a gente começa esse episódio falando sobre maternidade, que é uma realidade hoje da minha vida, que eu divido, né? Essas 2 vertentes, hoje a maternidade e a gestão, o negócio. E quis te convidar então para esse bate-papo, porque além de amiga, né, eu acompanho toda a tua trajetória como mãe, admiro muito a tua trajetória como mãe. E tu tá sempre em busca ali do melhor para os filhos, sempre em busca de muita informação. Então, gostaria que tu se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho como começou essa vida aí na maternidade, como começou essa história com os filhos, a família. Então, fica à vontade. Perfeito. Estou muito animada por estar aqui, gratidão por ter me convidado. Então, a minha história na maternidade começou com o Miguel. Não foi um filho planejado, aconteceu, né, a gravidez. Na época, eu ainda trabalhava com o meu pai e, em paralelo, eu tinha meu consultório, trabalhava com terapias alternativas. Só que no início da gestação, eu tive um probleminha e precisei ficar afastada do trabalho, precisei ficar de repouso por 3 meses. Nesse momento, tive que fechar meu consultório. E conheci o tal do home office, por causa do meu pai. Nesse meio tempo também, eu e o Thiago decidimos morar juntos e eu vim morar para Bento. O que começou a dificultar a questão do trabalho, né? Não conseguia mais participar presencialmente lá com o meu pai, mas seguimos durante a gravidez dessa forma, à distância, trabalhando e conciliando o que seria a nova vida. O Mig nasceu, tive uma pausa ali no início. Depois de uns 6 meses, retornei para o trabalho com o meu pai, de forma online também. Quando o Mig estava quase completando 1 ano, a gente estava pensando em eu voltar para Caxias por um período, contribuir novamente de forma presencial. E 1 mês depois, a gente descobriu que eu estava grávida do Arthur. Legal. E aí, tudo que estava sendo planejado para tentar voltar a ter uma vida, diria, normal, né, próxima do que eu tinha antes, foi por água abaixo. Continuei com o meu pai até 1 mês antes do Arthur nascer, até que o meu pai me convidou a me retirar da empresa, cuidar dos meus filhos. Nesse momento que meu pai fez esse convite para sair da empresa, eu estava com o coração dividido, né? Um ponto, porque eu estava gostando de retornar, de me sentir útil em outra área que não fosse o cuidado até aquele momento do Miguel. E em contrapartida, eu também estava me sentindo leve porque, no fundo, eu queria experienciar isso, né? Esse maternar, me dedicar para a maternidade. Então, era um pouco de culpa por querer viver a maternidade e o quanto as pessoas iam me julgar do tipo, como assim que tu não vai trabalhar e tu vai só cuidar dos teus filhos, né? E a outra metade, de fato, cara, mas eu sei fazer outras coisas também, né? Com o nascimento do Arthur, eu tive a total noção de que eu não tinha condições psicológicas e físicas para gerir uma empresa. Tivemos que tirar o Mig da escola porque ele pegou meningite, então era eu, a babá, 2 crianças, tentando rebolar para a casa acontecer, enquanto, obviamente, o Thiago tinha que sair para trabalhar, né? O provedor da família. Passou-se um tempo, em dezembro do ano passado, eu conversei com o Thiago que, beleza, eu tô vivendo o meu sonho, que é a maternidade, é me dedicar... Isso o Arthur já estava com... O Arthur estava com quase 6 meses. O segundo filho com 6 meses. Isso, com 6 meses. O Mig já tinha retornado para a escolinha no final do ano, e aí eu acho que eu quero me sentir útil para além do que eu faço aqui em casa. Eu acho que eu tenho potencial para fazer outras coisas além disso.
Lá no início, quando eu engravidei do Miguel, eu e o Thiago, a gente teve uma conversa sobre como seria a nossa rotina pós-nascimento do Mig. Eu sou de Caxias, não sou de Bento. Toda a minha família mora lá, então eu não tenho uma rede de apoio aqui em Bento, né? Uma mãe para contar, enfim, em função de morar em outra cidade. Para nós, era viável eu ficar esses primeiros anos, que o intuito era os 2 primeiros anos de vida focado só nas crianças. Financeiramente, o Thiago conseguia dar conta disso e emocionalmente era o que eu queria. Estava disposta a me dedicar esses primeiros anos, né, com as crianças. Como o Mig tinha retornado para a escola, eu estava só com o Arthur, eu achei, cara, acho que eu consigo fazer alguma coisa. E veio a pergunta, o que eu vou fazer? Quando eu trabalhava com meu pai, estava cursando administração, tranquei a faculdade, faltava pouco para me formar, mas tranquei a faculdade. Então, eu não tinha nenhuma formação para sair aí e me vender, né? Um currículo para me vender. Não tinha mais meu consultório e também não fazia mais sentido voltar a trabalhar com isso. Então, foi uma conversa que a gente teve em dezembro e ficou por ali. Em janeiro desse ano, surgiu a oportunidade de eu entrar para contribuir com o setor financeiro da empresa do Thiago. E aí a gente viu uma possibilidade, porque o Thiago falou, olha, Tami, tu não precisa cumprir horário. Tu pode fazer o teu horário, desde que as demandas da empresa estejam em dia, e assim tu consegue conciliar, ficar com o Arthurzinho, que ainda é pequenininho, e ter um momento onde tu vai te dedicar para alguma coisa que não é só a casa. E aí que começou o meu retorno para o âmbito empresarial, profissional. E isso faz quanto tempo, Tami, que tu tá atuando? Desde janeiro para cá, 7 meses quase. Mas hoje tu atua em home office ainda? Em home office. E como é que é essa experiência? Porque outro motivo, né, de eu ter te convidado é justamente por nós duas vivermos a maternidade e termos duas realidades, né? A minha realidade é uma realidade de que eu tive que deixar o meu filho na escola, tive por opção. Deixei o meu filho na escola no início de janeiro aqui também, né, 1 ano e 3 meses, para poder estar tempo integral dentro da empresa, para poder fazer o que me dá muito prazer, né? E aí a gente vai falar sobre culpa depois. E o teu maternar, ele é o extremo oposto. Tu optou por não estar no ambiente do trabalho, né? Fisicamente ali, mas tá trabalhando em home office e as pessoas elas têm um pouquinho dessa coisa de que o home office funciona super. Para mim não funcionou, né? Então eu tive que a minha ideia inicial também era ficar em casa meio turno, outro meio turno trabalhar. Enfim, isso a gente vai falar também, quando a gente cria esse desejo do maternar, quando a gente engravida, e tudo aquilo começa a acontecer, toda aquela mudança hormonal, e aí vem os planos, vem aquele sonho, né? Aquela coisa de brincar de casinha, né? Porque nós, como mulheres, a gente traz isso desde o início da nossa vida, brincando com as bonecas, enfim. E aí, quando eu comecei a planejar como seria o meu maternário, ele seria... Tudo aceitava, né? No papel tudo aceita, tudo funciona, tudo é lindo. E no dia a dia a gente vê que não é aquilo, né? E como é para ti hoje estar trabalhando dentro de casa, tendo 2 filhos? Então, eu tinha 2 cenários na minha cabeça. O cenário ideal e o cenário que eu vivo, né? O ideal, a gente desmontou um quarto, que era o quarto de visitas, fizemos o escritório lá e metade do quarto é uma brinquedoteca, porque na minha cabeça, enquanto eu estivesse trabalhando, o Arthur ia estar brincando lindamente. Não é o que acontece. Eu preciso trabalhar nas sonecas do Arthur, quando o Arthur está de bom humor, e se isso não acontece durante o dia, à noite, depois que eu coloco as crianças para dormir, é o horário que eu trabalho. Pela questão de que os nossos filhos, eles não assistem telas, o Arthur demanda muito mais do que se eu, obviamente, se eu botasse ele na frente da TV ou desse um celular para ele, eu sei que eu conseguiria trabalhar o dia todo. Então, o meu tempo é mais limitado também por essas escolhas que a gente fez. Fora isso, o trabalhar, né, em casa
Tem toda a gestão da casa que tá acontecendo, enquanto eu preciso pensar, bom, eu tenho tantas coisas da super para fazer hoje, mas eu preciso ir no mercado, eu preciso ir na farmácia, eu preciso cozinhar, né, para a família. Então tem muita coisa acontecendo. Eu diria que se ilude quem acha que vai trabalhar melhor em casa do que fora de casa, né? Ou quem vai descansar por Por estar trabalhando em casa. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Eu também achava que por estar trabalhando em casa, eu ia ser a mãe do tatame, que então senta no tatame, brinca o dia inteiro e tudo mais. E não é o que acontece. A vida real, o que acontece na vida real, não é isso. Trabalha um pouco aqui, tu vai trocar o nenê, faz uma comida, volta, faz mais um pouco alguma coisa, e a criança tá chorando ali no teu pé, e a vida acontecendo. Sabe que quando eu comecei, vou falar um pouquinho agora do meu lado, né? Então, quando eu engravidei, eu tinha toda essa ilusão de que eu iria dar conta de tudo, né? E hoje, tendo um negócio e sendo a gestora desse negócio, eu vi que não dava, né? Então, eu tentava, sempre fui uma pessoa controladora, então eu preciso fazer bem tudo o que eu faço, eu não aceito menos do que isso. Então, eu voltei a trabalhar quando o B tinha 2 meses, meio turno, e comecei, então, a tentar, né, equilibrar tudo isso e fazer a gestão da casa, dar o melhor de mim para o meu filho, dar o melhor de mim para a minha empresa, para os meus colaboradores. E aí eu me frustrei em todas as áreas. Então, aconteceu que eu fiquei deprimida por me cobrar demais. Graças a Deus, eu faço terapia, né, há 9 anos, então eu tenho assistência. Eu tenho uma rede de apoio gigante, então eu consegui me dar conta disso e buscar ajuda. Mas chegou um momento, e aí eu já vou entrar na culpa, né? Chegou um momento em que eu estava muito culpada por deixar aquele serzinho pequenininho e ir trabalhar. Só que eu estava culpada porque eu gostava de ir trabalhar. Eu me sentia feliz quando eu fazia isso. Ao mesmo tempo que me doía, eu ficava realizada. Então, hoje eu converso com muitas mães e eu vejo que 99% das mães, elas me relatam isso. Nossa, eu sou muito feliz saindo de casa, e isso não quer dizer que a gente ame menos os nossos filhos, e por isso que é importante ouvir, né, o meu lado de uma pessoa que ama o filho e que faz tudo por ele, e faria tudo, mas também ama o negócio, também ama o sair para a luta, sabe? Então, é essa culpa que as pessoas têm e se cobram muito. E como eu disse, eu tenho ajuda, eu faço terapia, então eu tenho tudo isso muito claro e bem resolvido, consigo resolver, mas tem muita gente que não consegue resolver isso, né? Então, hoje tu, estando em casa, né? Antes tu falou, eu achei que eu seria a mãe do tatame, né? Eu, saindo de casa, eu pego o Bernardo no final do dia, eu tenho 1h30, 2 horas no máximo para ficar com ele. Então, neste momento, nós também desligamos aparelhos, fica tudo longe de nós para dar atenção única e exclusivamente para ele. Então, o tempo que eu tenho de qualidade com ele é incrível. É pouco tempo, mas é muito bom, é com qualidade de fato. Hoje, tu estando em casa, a minha pergunta é, o tempo de qualidade é da hora que acorda até a hora que vai dormir? Impossível. Tenho pontos aí pra citar pra ti também. Eu nunca tive certeza do que eu queria ser profissionalmente. Eu não sei se é porque desde os meus 17 anos eu trabalhei na empresa do meu pai, foi tudo muito automático, e eu não tinha perspectiva de outra coisa, ou por quê. Mas desde muito nova eu tinha na minha cabeça que eu queria ser mãe. Então eu vejo uma diferença nesse sentido também, eu vejo o My Holly como um propósito de vida, né? Eu nunca tive isso com o trabalho, sabe? Então pra mim foi muito mais fácil decidir ficar em casa e experienciar a maternidade do jeito que eu experiencio, porque eu não tinha esse uau, sabe? Gosto de trabalhar. Eu gosto do que a recompensa que o trabalho me traz, as coisas que eu consigo conquistar, mas eu não tenho um propósito claro com isso. Talvez daqui uns anos, talvez ano que vem, sei lá,
Eu encontro esse propósito, mas não é... Eu acho que essa é a diferença no nosso caso. Outra coisa, se ilude quem acha que por estar em casa tu vai estar ali, ó, filho amado. Não é assim, gente. Não é porque tu tá em casa que tu vai estar full time em cima do teu filho e fazendo todas as vontades dele. A vida real tá acontecendo para quem tem uma empresa e a vida real tá acontecendo para quem tá em casa com duas crianças, sabe? Durante o dia, eu estipulo prioridades, né? Eu preciso que a minha casa funcione. Dentro disso tem um tempo pro Arthur, porque o Mig vai o dia todo pra escola, então eu direciono um tempo pro Arthur, paro, brinco ali um pouquinho, mas eu preciso que as coisas aconteçam. Final do dia, quando o Miguel chega em casa da escola, que é o momento que a gente faz isso, solta o telefone e dá atenção pras crianças. Tô ali preparando a janta, o Thiago tá brincando, a janta ficou pronta, jantamos, brincamos mais um pouco, porque é isso, 8 horas, 8h30, meus filhos estão dormindo e o dia acabou. Então eu me senti muito culpada por botar, inclusive, o Miguel na escola, porque, horas, como é que eu tô em casa com o Arthur e não tô com o Miguel junto, né? Como é que tem uma babá aqui no meio e eu não consigo dar 100% de atenção pros meus filhos? Não adianta, o Miguel tava em casa, eu acabava ficando estressada, porque ter que dar conta dos dois é algo muito puxado, e até que eu e o Thiago, a gente teve uma conversa, cara, é muito mais válido ele ir pra escola o dia inteiro, ele tem as atividades dele lá, e final do dia a gente consegue dedicar 1 hora e meia pros dois, do que ele tá em casa, tu tá estressada, ele acaba ficando angustiado também, sabe? Então acho que a vida real, ela não é isso que a gente pinta na nossa cabeça, sabe? Então o tempo de qualidade, eu acho que é isso aí, é muito mais válido ter 1 hora por dia que tu consegue se dedicar à criança, do que tu tá o dia todo com ela. E Tami, pra ti, quais foram os maiores desafios da maternidade? Eu poderia listar vários aqui. Hoje, tendo o Arthur com 1 aninho, eu tenho uma outra percepção que eu tinha até meses atrás. Eu acho que o principal desafio foi estar alinhada com o Thiago. Hoje eu percebo que a nossa energia do casal interfere totalmente no nosso dia e no temperamento das crianças também, em como as crianças vão estar no dia delas. No início era uma briga de cansaço, né? Eu tô cansada porque eu saio trabalhar o dia todo, eu tô cansada porque eu fico com as crianças em casa. Até que um dia eu tive uma conversa com ele, eu falei, cara, a gente precisa se olhar como aliados, a gente tem um problema pra resolver, mas nós não somos inimigos. Esse foi pra mim o pior problema hoje, olhando pra trás. E que importante tu falar isso, porque eu nunca pensei nisso. Sério? Nunca. Nunca pensei que na maternidade, aposto contigo que muitas mulheres vão se identificar com o que eu vou falar. Eu nunca pensei na maternidade, quando eu me vi grávida, então eu decidi que eu ia ter o filho, que isso seria algo com que eu teria que me preocupar. E daí eu vou falar da minha experiência, né, que isso foi intuitivamente, mas eu não pensei nisso. Isso foi algo que nunca me passou pela cabeça até agora. Agora eu tô tendo a consciência de que isso é muito importante, porque quando a gente engravida, enfim, a gente pensa em tudo que a gente precisa fazer para o filho. E a gente não pensa no que a gente tem que fazer para nós, como mães, e para o casal. Então, hoje eu e o Kleber, por termos uma rede de apoio, a gente sai uma vez por semana sozinhos. O Bernardo, meu filho, dorme com a minha mãe para a gente ter o nosso momento, para ficar em casa, ou para sair, ou para fazer nada. Então, o quanto isso é importante, né? E que legal que tu tocou nesse ponto, porque ia me passar assim bem desapercebido, porque a gente olha para a maternidade como mãe e filho. Né, o papel do pai com o filho, mas a gente não olha do papel dos pais perante os filhos, né? E o quanto isso é forte para os filhos, porque hoje, quando já li muito sobre isso, e claro que a gente tem isso, né, na frente do filho, então eu e o Kleber, a gente se abraça muito, e como é bonito o rostinho do bebê nessa hora, ele olha assim e fica envergonhado. E é lindo isso, né? E quanto a gente está moldando a cabecinha do nosso filho, do afeto, do carinho, do respeito, né? Do pai com a mãe da mãe, com o pai, né? Também bem legal que tu... o que tu trouxe. E eu venho percebendo isso ao decorrer dos meses.
essa questão do quanto é importante a gente estar bem, e eu acho que é importante a gente lembrar que antes da criança chegar, existia um casal aí, né? E eu acho que é um marco na vida de todo casal, até a criança nascer e depois que a criança nasceu. Eu noto que nos dias que a gente, sempre de madrugada, né? Que daí entra pra meu outro top 1, né? Eles estão grudadinhos, que é a privação de sono, que eu passo por isso ainda até hoje, né? Então, os problemas começavam na madrugada já, né? Essas discussões, que às vezes duravam um dia e se estendia por 2 dias. E tipo, meu Deus, gente, o que a gente tá fazendo, criatura? Os adultos aqui somos nós, né? Então, acho que é válido as pessoas olharem pra esse ponto também, né? A importância de tu estar bem com quem tá do teu lado, de lembrar o teu parceiro, ou até mesmo dele te lembrar, cara, o problema tá acontecendo, mas nós somos aliados nessa história, né? Entro num outro ponto, que é a privação de sono, que eu acho que pra mim isso desregulou totalmente. Não dormir bem me afeta em todos os âmbitos da minha vida, né? Até o meu humor com as crianças, com quem tá em casa, o gerir a casa porque tá com sono, porque não tá bem descansada. Então acho que esse é o segundo maior desafio que eu enfrentei com o Arthur, né? Porque é engraçado que às vezes tu queria a mesma rotina que teve com o filho e tu acha que vai dar super certo com o outro. E aí não dá e tu fica frustrada, do tipo, meu Deus, como é que um dormia bem e o outro não tá dormindo bem, né? Então, acho que o segundo desafio é esse. O terceiro, embora não pareça, é conseguir controlar o meu temperamento perante as crianças, né? Tenho um temperamento muito explosivo, ou é 8 ou é 80, então é um desafio gigantesco no meu dia a dia parar e respirar e lembrar qual é o tipo de educação que eu estou buscando estudar para entregar para os meus filhos. Então, até acho que quando a gente fala da educação respeitosa, as pessoas acham, oh meu Deus, que mar de rosas é educar desse jeito. Não é, principalmente de pessoas que tiveram uma criação parecida com a minha, né, que era hierarquia, eu mando, tu obedece, pronto. Então, é instintivo, às vezes, tu trazer isso na criação dos teus filhos. Então, para mim é muito desafiador respirar e vai. Então, acho que também nesse ponto a terapia ajuda muito, do tipo, vamos trazer mais consciência para esse momento, né? Eu acho que mais uma coisa também que foi bem desafiador, principalmente quando eu tive o Miguel, né, mãe de primeira viagem, embora que a gente já tinha feito cursos e lido bastante, buscando conteúdo no Instagram, né, de profissionais, psicólogos, pediatras, né, para entender melhor como é que funcionava essa questão do cuidado com as crianças. O palpite das pessoas. Cara do céu. Tipo, tem 2 assim que me marcaram muito. O primeiro, deixa ele chorando que ele aprende a dormir sozinho. Deixa ele lá chorando. Tipo, gente, né? Eu já li sobre isso, eu sei que não funciona, né? Tipo, a criança não vai parar de chorar porque ela aprendeu a dormir. Ela vai parar de chorar porque ela entendeu que a mãe dela abandonou ela lá no quarto escuro e, tipo, cansei, sabe? E outro ponto também que me tirou do sério, eu quase beirei a hiperlactação. Então, assim, guria, cada visita que ia embora, eu tinha vontade de chorar, porque eu não queria receber visita. Era leite por tudo na minha casa, eu não dava conta de rosquinha e paninho. Era um nojo minha casa de leite vazando, né? E aí as pessoas chegavam lá em casa. Mas o teu leite não é o suficiente, tu tem que dar fórmula. Querido, eu tô com o peito aqui no queixo de leite, como que o meu leite não é o suficiente, né? A gente já leu que o leite materno, né? Ele é o melhor alimento do mundo, etc. Então, tipo... Como? Vamos controlar, dentre outras coisas, mas essas 2 foram as que... os palpites, assim, era de respirar e... Tá bom, obrigada. E te ouvindo agora, a gente entra numa outra questão, né? O quanto é importante a gente ter o autoconhecimento e estar preparada para o maternar, porque esses são os tópicos principais e eu concordo. Eu tenho, estou saindo, se Deus quiser, da privação do sono há 2 anos. O meu filho vai fazer 2 anos, então eu ainda sofro com isso. Chegou um ponto da minha vida no maternar que eu precisei pedir ajuda para o meu psiquiatra, da minha terapia, e dizer eu preciso de um remédio porque eu não estou mais dando conta.
eu não tenho mais paciência com ninguém, eu tenho vontade de matar todo mundo, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais estar ali cuidando do meu filho, eu estou me sentindo culpada, eu às vezes tenho vontade de socar ele, eu perco a paciência e as pessoas não enxergam esse lado, né? A gente posta lá no Instagram, oi, que fofinho, bonitinho. ele é tão querido, olha, ele brinca, olha. Uhum. Não é assim o tempo inteiro. E o quanto é importante a gente ter essa disponibilidade de estar aberta a aprender, a se aceitar e não se culpar tanto, né, por estar sentindo aquilo, Total. né? Uma coisa que eu ouvi na terapia que me marcou e fez eu virar a chave e mudar, inclusive no outro dia eu tirei esse podcast do papel, porque eu não queria mais tirar projeto nenhum do papel, porque eu estava extremamente sobrecarregada já, né? Como é que eu vou inventar mais uma coisa para me sobrecarregar? E quando eu escutei que tudo passa, eu falei, cara, tudo passa e eu vou me arrepender de não ter feito, porque isso é o meu propósito de vida, né? Como tu falou antes. Então, é isso, né, Tami? É as pessoas estarem no meio desse furacão, porque eu acho que os 2 primeiros anos, eu espero A que gente os 2 reza pra primeiros isso. anos sejam do furacão, assim, que depois comece a dar uma estabilizada. Claro que cada fase é uma fase, a gente vai ter, né, outros problemas, outras dificuldades, enfim, e isso até o resto dos nossos dias, mas a gente ter isso na nossa cabeça quando a gente tiver assim a ponto de explodir, porque eu tive a ponto de explodir, conseguir olhar para aquela situação naquele momento e dizer, tudo passa, calma, tudo passa. Então, tu falou, né, antes, tudo passa e vai passar essa fase, vai passar a fase de dormir mal, vai passar a fase das cólicas, vai passar todas as fases, né, do maternar. Felizmente passam e infelizmente passam, Também. porque a gente também sente saudades do bebezinho, né, enfim. E Tami, tu falou um pouco antes, né, da terapia. O quanto importante tu acha, assim, a gente agregar a terapia nessa nossa rotina de ser mãe, enfim? Eu acho fundamental um acompanhamento psicológico e, inclusive, acho uma pena, né, as mulheres, nem todas as mulheres, terem condições financeiras de fazer terapia semanalmente. Eu compactuo do sentimento que tu teve com o Ber, no meu pós com o Arthur, de sentir que eu não ia dar conta, né? Era essa sensação, tinha um bebê recém-nascido que não parava de chorar, que não dormia, que às vezes acordava meia-noite, ia pegar no sono às 4 da manhã, né? E eu pensava, meu Deus, eu quero socar essa criança, né? E eu fiquei por meses com esse sentimento do tipo, eu preciso de ajuda. Mas eu não entendia, será que eu preciso mesmo? Será que não é frescura da minha cabeça? Eu escolhi estar em casa, eu escolhi viver isso e eu tô reclamando? Até que um dia eu dei uma surtada em casa, liguei pro Thiago no trabalho e falei, eu preciso de ajuda. Tipo, eu preciso ir num psiquiatra em primeiro lugar. E aí eu comecei com acompanhamento com uma psicóloga e com um psiquiatra. Tive que tomar remédio por um tempo também, porque, né, foi diagnosticado que eu tava com depressão pós-parto. Então também é um ponto muito importante de tu ter um suporte psicológico aí no meio. E levar a sério, Levar né? super a sério e também, se necessário, vai num psiquiatra, vai tomar remédio por um tempo. Tudo passa. O período de tu ter que tomar um remédio também vai passar, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de demonizar essa questão também, né? Psicólogo não é pra louco, psiquiatra também não é pra louco, né? Principalmente do jeito que a gente tá vivendo a nossa vida, vai chegar um momento que talvez tu precise de um suporte sim, sabe? Então é fundamental. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo, tá tudo ótimo, excelente se tu pode ir, né? Se tu pode ter esse acompanhamento. E a propósito, o meu psiquiatra falou que a depressão pós-parto é genético, hereditário. A minha mãe teve na minha gestação, as chances de eu ter é forte, se eu não tive no primeiro filho, no segundo é bem forte e no terceiro ela vem arrebentando. Então é importante as pessoas se atentarem a isso também, sabe? E tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu acho fundamental esse acompanhamento com uma psicóloga, tanto nesse início, quanto propriamente eu vejo na minha vida até a questão com o meu corpo, né? De tu aceitar um corpo que tu não se reconhece mais dentro dele,
aprender a cuidar desse corpo para transformar ele num corpo que tu gostaria de enxergar. Porque muitas vezes tu não vai voltar pro corpo que tu tinha antes. Mas será que não existe uma possibilidade de tu encontrar um corpo ainda melhor? Que tu se sinta ainda melhor com ele? E eu acho que muitas vezes, sem tu ter um amparo psicológico por trás disso, fica mais difícil, né? Embora seja um conjunto essa questão do corpo. Uma psicóloga, uma nutri, uma personal ali junto. Mas eu acho que tudo começa lá dentro da tua cabeça, sabe? Se tu não organizar o que tá aqui, o físico meio que vai só indo, sabe? Sabe que eu acho importante a gente falar também que hoje eu percebo que as pessoas, elas têm muitas mães que dedicam a sua vida única e exclusivamente ao filho. E esquece marido, esquece trabalho, esquece... Tipo, é só aquilo que importa, né? E não tô julgando de forma alguma, porque eu não sou essa mãe, mas eu tenho as minhas virtudes como mãe, né? Só que eu percebo que essas mães que são assim, que se dedicam, vai chegar um momento que o filho vai pro mundo. Então, e uma das perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas que eu abri foi como lidar com a síndrome do ninho vazio. E antes de ter filho, eu falava pro meu marido já, né? A gente tem que entender que os nossos filhos, eles vão crescer e eles vão ir para o mundo. E no final das contas, só fica o casal de novo. Então, é muito importante a gente olhar para o negócio desta forma. E eu, como mulher, aonde eu tô nessa equação? Porque a gente acaba se deixando para lá, né? E, Tami, esses dias eu ouvi tu falando no teu Instagram e foi aí no outro dia que eu te convidei para vir, né? Porque eu achei fantástico a tua colocação lá, assim. Tu poderia escrever um livro sobre aquilo, porque tem muita verdade lá. E eu gostaria que tu repetisse para nós, claro, não vai repetir o que tu falou lá, mas que tu repetisse essa tua linha de raciocínio, porque tu estava em casa, tu se enxergou de uma forma que tu não estava feliz, né, como mulher, né? E aí tu decidiu virar essa chave e buscar, então, uma consultoria para te ajudar, né, nos exercícios. Tu não tem tempo de sair para fazer exercício, então fala um pouquinho para nós sobre essa questão da procrastinação, essa questão do se deixar de lado para focar simplesmente, unicamente, exclusivamente aos filhos. Guria, eu penso assim, esse ponto que tu trouxe, né, da mãe se dedicar só ao filho, eu acho que tem gente que tem vocação só pra isso. Eu também não me enquadro no só nisso. Mas eu tava tão imersa nos cuidados da criança, eu geria a casa, que eu esqueci de me olhar no espelho, né, de olhar pra mim mesma. Só que uma hora a conta bateu, né? A conta bate quando tu olha no espelho e tu não te reconhece mais, tu acha que não tem saída, e tu tem dois caminhos. Ou tu continua se lamentando, que é o que eu vinha fazendo por muito tempo. Oh, meu Deus, eu engordei, eu não me reconheço mais nesse corpo. Né? É cômodo, é triste, mas tu conhece esse caminho, é mais fácil, né? Ou peraí, preciso dar um jeito na minha vida, preciso fazer algo que só eu consigo fazer, dentro das condições que eu tenho. Hoje em dia, eu não tenho tempo para sair de casa. Então, eu comecei a elencar prioridades. Bom, o que eu preciso? De alguém que monte um treino para que eu possa fazer em casa. Primeiro ponto. Segundo ponto, preciso de um acompanhamento com uma nutri, que me direcione, ó, dentro da minha rotina. Não posso criar 1000 coisas mirabolantes, mas dentro daquilo que é possível, olhar para mim, sabe? Então, eu acho fundamental. Tu pode ser uma boa mãe, tu pode te dedicar pro teu filho, mas em contrapartida é muito importante que tu tire um tempo pra ir ali, meia hora. A Abigail maravilhosa. A Abigail. Ela montou o meu treino, guria, 40 minutos por dia. Eu faço na hora que dá. Então, na medida do possível, eu tento ter uma alimentação saudável, né? Sou eu que cozinho pra gente em casa. E para além disso, tem 2 pontos que eu acho muito importante e por muito tempo eu achei problema nisso, né? E quando eu girei a chave, eu vi, meu Deus, gente, acha uma oportunidade nisso. A gente tem que parar de achar problema nos perfis de Instagram de pessoas bonitas.
de mulheres bonitas que tu olha e tu diga, nossa, que mulher bonita, que corpo bonito, como ela se veste bem, né? Ao invés de tu olhar e se comparar, nossa, meu Deus, né? Tipo, ela é muito diferente de mim. O que tu pode trazer da realidade dela pra tua realidade do teu dia a dia, né? Se aquela mulher consegue, tu também vai conseguir dentro da tua realidade, dentro do teu corpo. É a comparação tua com o teu corpo, se inspirando naquele perfil que tu tá vendo, né? Isso eu passei a achar muito interessante. Acho que a gente tem que parar de achar problema nisso, sabe? Ah, eu não vou seguir tal pessoa porque senão eu vou me comparar, eu vou me sentir mal. Sim, se tu se comparar pelo lado negativo, tu vai se sentir muito mal. Agora, se tu olhar para aquele perfil e tirar como inspiração, tu, meu Deus, né? Que tu pode trazer, né, para ti. E importante tu falar isso porque às vezes o que a gente faz, né? O nosso cérebro faz sabotador, né? Ele já olha para aquilo e diz, ah, sim, mas ela tem tempo, ela tem dinheiro, ela tem não sei o que, ela tem rede de apoio. Sim, talvez seja mais fácil, mas tem uma desculpa, né? Porque na vida dela é sempre mais fácil. Mas o que eu posso tirar? Tudo bem, ela tem dinheiro, ela tem tempo, ela tem rede de apoio. Mas o que eu posso tirar de bom daquela pessoa, né? É a gente entender que tá tudo aqui, né? O poder da nossa mente. Por isso que eu bato na tecla. O primeiro episódio desse podcast foi sobre autocuidado, sobre ansiedade. Eu acredito muito no poder da nossa mente, dos nossos pensamentos. E realmente o maternar, ele não é fácil, ele vem... A gente muda a nossa vida, né? Isso é um ponto importante a gente também bater, porque as pessoas que estão nos assistindo, que são mães, devem estar, é isso, é isso, é isso. Quem ainda não é, quem está grávida ou quem pensa em ser, deve estar pensando, nossa, mas comigo não vai ser assim. Então, ter essa coisa de poder esperar, que pode ser que não, que tomara a Deus que a tua vida seja realmente do jeitinho que tu planejou, né, o maternar, mas tem grandes possibilidades de que seja desta forma com que a gente está expondo, mas a pessoa ter essa coisa de saber que tudo passa, que existe sim uma saída, que tudo bem se tu não der conta de tudo, tudo bem se tu for falha em todos os aspectos da tua vida nesses primeiros anos, mas a gente ter essa consciência de que eu continuo sendo uma mulher, eu continuo sendo uma esposa, eu continuo sendo uma profissional, eu sou várias coisas. E claro que no momento que a gente ganha um filho, a gente tem um filho, a gente dá prioridade para a criança, total, é natural, né? Isso, total. Né? Mas a gente não se deixar de lado, né? E uma coisa que eu tenho aqui como tópico da nossa conversa também é a importância de ficar sozinha, de ter os momentos para si. Eu tenho esses momentos para mim, eu saio para jantar com meus amigos, eu venho fazer minha unha, eu trabalho num salão, então eu tenho alguns momentos assim de autocuidado que eu paro, eu vou para minha academia. Então tem coisas assim que são sagradas para mim e eu percebo muita ligação do meu bem-estar no bem-estar do meu filho. Porque se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô realizada, agora com esse projeto novo também, tô transbordando alegria, ele sente, ele tá leve, ele tá bem. Então não se culpar por tirar essa horinha, esse tempo, né? E hoje tu consegue ter também esse tempo de qualidade pra ti. Agora não vamos mais falar de filhos, vamos falar da Tami. Sim. E eu divido esse meu tempo, pode parecer besteira, né? Mas eu tenho meu tempo sozinha para ir no mercado. Que benção! Para ir na farmácia, que acabou se tornando uma coisa importante. Eu tenho necessidade de apreciar o belo. Então, às vezes, simplesmente o Thiago fica com as crianças. Eu moro perto do vale. Eu preciso ver o verde, dar uma volta, uma olhadinha no verde. Propriamente tirar um tempo para treinar. É um momento de autocuidado. E vou aproveitar o gancho para falar do salão. Quando eu tinha só o Mig, eu conseguia vir no salão todo sábado, né? Era cabelo e unha e, meu Deus, saía revigorada daqui. A gente não coloca a importância que tem tu ter esse momento de alguém está cuidando de mim, né? Do meu cabelo, da minha unha.
Eu acho que isso é muito importante. Hoje não consigo semanalmente, mas faz toda a diferença tu dedicar um tempo pra vir pintar tua raiz, pra fazer uma escova no cabelo, pra fazer uma unha, pra tu te conectar com a tua feminilidade também, com a tua vaidade. Eu, antes de engravidar, sempre fui uma mulher muito vaidosa, muito cuidadosa. Eu acho que isso é importante, guria. É importante a gente dar importância pra isso também. E eu noto que isso faz total diferença. O que eu notei também no meu dia a dia com relação a tempo sozinha e autocuidado, né? Por trabalhar em casa, eu já acordei, eu tô de pijama, então eu trabalho assim mesmo, já vou cuidar da casa. Ou botava qualquer roupa, fazia um coque ali, tá tudo bem de vez em quando tu fazer isso, e vida que segue. Mas eu notei uma grande diferença dos dias que eu acordo um pouquinho antes, passa um pó no rosto, um protetor no lábio, não precisa estar impecável, mas bota um jeans, bota uma roupinha mais ajeitada e vai seguir o dia. Pro nosso cérebro, eu não sei o que acontece ali dentro, mas dá um... Meu Deus, eu olhei pra mim antes de olhar pra tudo que tem que acontecer dentro de casa, sabe? Então acho que é pequenos detalhezinhos que a gente consegue colocar no nosso dia a dia que vai fazer toda a diferença. Propriamente também eu senti uma diferença quando eu comecei a fazer os treinos, sabe? Às vezes eu falo pro Thiago, nossa, é uma Tamires até a hora do treino e outra Tamires depois. Claro que a gente sabe de toda a descarga hormonal que vai acontecer ali, né? Mas o quanto é importante realmente a gente dedicar um tempo pra gente. Um tempo fora, que é importante. Se tu não tem condições de, né, vir toda semana por falta de tempo ou por questões financeiras, mas dedica uma vez no mês pra ir fazer tua unha, pra ir fazer uma escova no teu cabelo, pra tu te olhar no espelho e sentir, cara, eu tô me Tentar te sentindo bem reconhecer, comigo né? mesma, sabe? Por trás de uma mãe existe uma mulher. Por trás dos teus filhos existe se a pessoa for casada, existe um casal ali, sabe? Dá pra te ser uma ótima mãe, de diferentes formas, saindo pra trabalhar, sabe? A gente precisa abrir os horizontes quando o assunto for maternar, sabe? A mãe de hoje em dia não é mais a mãe de antigamente. Se tu for olhar para as nossas vós, o conceito que era maternidade. Então, as coisas podem ser mais leves e mais cuidadosas ao mesmo tempo, sabe? Vamos responder mais uma pergunta da minha caixinha de perguntas lá no Insta. Como lidar com a culpa? Até teve 3 pessoas que me perguntaram e todas elas acabaram perguntando nessa questão de sair para trabalhar, enfim, ou a culpa de se sentir às vezes com um ranço de estar ali naquela rotina. Então, como lidar? Tem algum conselho para dar para a gente? Façam terapia, em primeiro lugar. Eu li um post no Instagram há um mês atrás que nossa, era o que eu precisava escutar ler sobre isso. Pais sempre serão assunto na terapia. Ou porque fizeram demais, ou porque fizeram de menos. Então, foca no que precisa ser feito e vai embora. Tipo, com relação a filhos, tu não tem como blindar o teu filho de tudo, sabe? E eu acredito, né, pensando em mães que queriam ter os seus filhos, né, que tem uma família, etc., tu nunca vai errar intencionalmente. Eu me nego a acreditar que tu acordou hoje pensando, vou fazer isso pra ferir meu filho. Não vai, toda mãe tá errando ali, mas na cabeça dela, ela tá fazendo o melhor que ela podia ter feito pra tentar acertar. Então, acho que quando a gente começa a olhar com um olhar mais leve, do tipo, cara, esse era o melhor que eu podia dar hoje pra ti, sabe? A culpa vai saindo. É meio que uma conversa interna, sabe? Tô me sentindo culpada porque hoje eu trabalhei muito e não consegui ver o Ber da forma com que eu gostaria. Tá bom, mas o tempo que eu tive com ele, eu tenho certeza que foi o melhor tempo que eu poderia ter dado naquele dia, sabe? É a gente aprender a ressignificar. Eu acho que eu iria mais por esse lado. E voltamos para o mesmo ponto de antes, né, Tami? O quanto é importante a gente se dedicar ao autocuidado. Eu acho que no momento que a gente se dedica a isso, a gente leva uma maternidade de uma forma mais leve, mais feliz, e isso acaba sendo benéfico para todos, né? Verdade. Tami, a gente está se aproximando aí do finalzinho e eu quero que tu fale um pouquinho para nós qual é a tua opinião sobre a síndrome do ninho vazio. Antes a gente falou um pouquinho, mas
Perfeito. Pensando nisso da síndrome do ninho vazio, eu já penso na questão do quanto a gente escuta que a nossa geração é uma geração que fala que o filho não pediu pra nascer, o filho, né, não deve nada pro pai e tal. E é muito da linha do que eu acredito, né? Eu acho que os nossos filhos não nos devem absolutamente nada. Tudo que a gente faz hoje em dia, a gente faz por mera obrigação nossa de pai e mãe. É tua obrigação como mãe cuidar do teu filho, alimentar, dar suporte emocional. Isso não vai te garantir nada no futuro. Em contrapartida, tudo o que tu fizer hoje, tu vai colher lá na frente. Então vai ser um bônus. Seja a mãe para o teu filho, aquela mãe que ele gostaria de ter uma boa convivência na fase adulta, né? Então por isso que eu acho que entra até na questão da culpa também. Faz o que precisa ser feito, sabe? Dá o teu melhor dentro da possibilidade que tu tem, porque é isso que vai importar lá na frente, sabe? Então, não gosto de pensar na síndrome do ninho vazio, porque ainda, né, a gente tá vivendo uma fase tão cedinho, tão delícia, bebezinho, né, descobrindo essas pequenas fases, mas sei que no futuro eu vou ter que trabalhar isso, né, esse desapegar. Temos a terapia, né? Isso aí, terapia tá aí pra isso. Temos a terapia para isso. Tami, eu quero te agradecer assim imensamente por esse bate-papo. Como eu te falei, a gente tem duas vertentes aí de maternidade, né? A pessoa que escolheu voltar para a linha de frente da empresa, para tocar o negócio, que não quer, optei por não estar dentro de casa, optei por continuar fazendo o que eu gosto e tá tudo bem, né? E a gente, sei que muitas mães vão se identificar porque também optaram por isso. Não estou dizendo que essa foi uma opção minha e que não existe culpa, bem pelo contrário, teve tem, né? Muita culpa ainda nessa escolha. Hoje eu tenho maturidade para enxergar que eu sou uma pessoa extremamente feliz nas escolhas que eu fiz. Eu sou uma pessoa extremamente feliz por ter escolhido ter um filho e tocar a minha vida da forma com que eu estou fazendo. Sei que dou o meu melhor para ele. Então, essa culpa, ela existe e vai existir para sempre, né? Mas ela está super adaptada e o importante é a gente estar feliz nas nossas escolhas, né? E por outro lado, a gente tem a tua história que também teve muitos momentos, né? Muitos momentos aí de insatisfação, então de culpa. Então, as culpas são diferentes, mas no fim tudo é mãe, tudo é maternar, essa é a realidade. E adorei o nosso papo, assim, eu sabia que ele ia ser muito gostoso, porque é falar da maternidade real, é nua e crua, a vida como ela é. E muito importante, assim, a gente expor isso para as pessoas, porque lá no Instagram, né, como a gente falou das musas aí que nos inspiram, lá no Instagram também tem muita mãe perfeita. E se nós formos ver assim nos bastidores, todas elas passam pelos mesmos problemas, talvez em potências diferentes, né? Enfim, então muito obrigada por ter aceito esse convite. E a gente não conseguiu fazer isso no primeiro episódio, porque agora o negócio está acontecendo, né? O podcast do My Holly em Cena, hoje estamos no segundo episódio, queremos levar isso muito adiante e a gente vai crescendo e melhorando ele a cada gravação. Então a gente trouxe o nosso Oscar e a gente gostaria que tu pudesse então olhar para a câmera e oferecer esse Oscar para uma pessoa, enfim, que mereça ganhar ele. Então, tá contigo. Primeiro, eu te agradeço. Estou bem animada por ter participado, me sinto bem honrada por estar aqui no segundo episódio. Foi uma delícia conversar com você. E o meu Oscar eu vou entregar para minha mãe, porque graças a ela, a escolha de me dar a vida, eu posso estar aqui experienciando o meu maternário. Mami, é pra você. Eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para receber os conteúdos e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, obrigada!